Saíram chutados e voltaram como reis. Vídeo aqui do Eurofut. Provavelmente aquele vídeo, né, rapaziada? Que o cara joga na base do clube ou até mesmo no profissional. Vaza e quando volta, né, mano? Tipo assim, jogou muito bem em outro time, volta pro clube jogando muita bola. Vamos ver aqui. Eu nem sabia que o Eze tinha jogado no Arsenal, tá ligado? Nem sabia. O Arsenal contratou Eberechi Eze num negócio que... Recentemente, o Arsenal contratou Eberechi Eze num negócio que pode chegar a quase 70 milhões de libras. Só que o mais incrível dessa transação não foi o valor envolvido, mas sim a emoção do Eze ao... É uma pegada Pogba no... Mano, o Pogba no Manchester United. Ele deve falar do Pogba no Manchester United. Se ele não falar, eu falo. Porque é um absurdo o que o Pogba fez com o Manchester United. E o que o Manchester United fez com si mesmo também, né? Não é só culpa do Pogba, não. Ser apresentado. Na apresentação, o cara era o homem mais feliz do mundo e quando viu a sua camisa 10, ele tava quase chorando de felicidade. Eu sou torcedor do Tottenham. Isso é da hora, o Eze quase fechou com o Tottenham, mas de última hora desistiu e fechou com o rival Arsenal. Eu teria motivos pra odiar esse canalha, mas não tem como não ficar feliz com alguém que tá transbordando de felicidade dessa maneira. Verdade, verdade. A quantidade de energia positiva... Pô, e aquele bagulho, eu pergunto pra vocês. Qual jogador hoje em dia vocês viram uma felicidade genuína assim, indo pra algum clube, tá ligado? Assim, a galera fica felizinha ali, pá, mas é isso. O Eze tá tipo assim, como se ele fosse criança. Saindo do Eze, mesmo com a gente vendo aqui só pela tela, né? Chega a ser contagiante. Mas por que ele tava assim tão emotivo, né? A resposta pra essa pergunta é longa, mas vale a pena ouvir cada palavra. Porque lá atrás, quando ele era uma criança, o Eze foi rejeitado pelo próprio Arsenal. Exatamente, o Eze chegou na base dos Gunners com 9 anos, no que aparentemente... Mano, você com 9 anos meter um contratinho assim é mala demais, né, velho? Da hora pra caramba. Era a realização de Olha isso aqui, essa cena, velho. Sonho, porque desde garotinho era torcedor do Arsenal e um fanzaço do Thierry Henry. Ele disse que jogar futebol pelo Arsenal era tudo pra ele, que era parte de quem ele era. Só que 4 anos depois, quando ele tinha 13, né, ele foi rejeitado e dispensado da base do clube. E mais tarde ele contou que nessa época ele passou uma semana inteira trancado no quarto só chorando. A vida tinha dado um socaço na cara do Eze, mas as coisas ainda piorariam muito. Ele vai pro Fulham, fica 2 anos e é dispensado. Aí ele vai pra base do Reading e é dispensado. Ele vai jogar no Millwall e adivinha, é dispensado também. Aí ele faz testes no Sunderland e no Bristol City, níveis cada vez mais baixos. Mano, eu acho que eu fiz um vídeo do Eze, eu não sei se foi do Eze ou do Olise. Eu acho que foi do Eze. O Eze chegou a ser estoquista que fala? O cara que mexe, controla o estoque do supermercado, porque ele tinha desistido de ser jogador de futebol. Caramba, foi o Eze, velho. Que história. E é rejeitado também. Imagina passar por tanta rejeição de tudo que é lado, enquanto você é uma criança e depois um adolescente. Tem que ter ali um espírito de ferro pra não deixar o seu coração ser despedaçado, né? E o Eze tava quase a ponto de colapsar. Ele teve a isso aqui de desistir do futebol. Depois de tanta rejeição, o plano dele era entrar pra uma faculdade e pegar um emprego num supermercado. Ele pegou esse emprego, acho que ele trabalhou um tempo, velho. Aquilo ali seria o fim do sonho do Eze e seria o fim do Eze jogador. Quando de repente apareceu pra ele não a segunda chance, mas a 7ª. Uma vaga na base do Queen's Park Rangers. Era uma luz no fim do túnel e uma oportunidade que dessa vez ele não deixaria passar. O Eze tinha chegado no fundo do poço, mas descobriu que lá embaixo tinha uma cama elástica pronta para catapultar ele de volta ao topo. No QPR ele recuperou sua confiança, foi melhorando e fez uma temporada brutal na segundona inglesa da temporada 2019-20. E dali pra frente tudo passou a dar cada vez mais certo. Uma transferência para o Crystal Palace colocou o Eze brilhando na Premier League, fazendo uma campanha especialmente fantástica na temporada 24-25, que culminou no primeiro grande título da história. Doido demais, velho. História do Palace. Pô, eu gostaria de uma camisa do Crystal Palace, do Eberechi Eze. Uma Copa da Inglaterra vencida pra cima do Manchester City, 1-0, com gol de quem? Fora que essa camisa é feia demais. De Eberechi Eze. É Eberechi que fala, eu não sei falar direito. O caminho dele não tinha sido easy, não tinha sido fácil, mas agora ele se consolidava como um dos melhores jogadores da Inglaterra. Quando começa a temporada seguinte, ele ajuda o Palace a ser campeão novamente, agora ganhando a Supercopa da Inglaterra pra cima do Liverpool. E de repente, então, Eze tinha se tornado um jogador super decisivo e um dos maiores da história do Crystal Palace. O Tottenham ligou
Ele olhou a proposta e estava pronto para dar o próximo passo na carreira. Mas antes de assinar, ele resolveu fazer uma última tentativa. Pegou o celular e ligou pro Arteta e falou algo tipo: pô, vocês têm certeza que não querem... Nem fudendo que liga pro Arteta. Não, eu não acredito nisso. Pegou o celular e ligou pro Arteta e falou algo tipo: Papo reto. Vocês têm certeza que não querem me contratar não, cara? Pois o Arsenal queria ele sim. Caralho, Em não é poucos possível, dias, velho. tudo foi acertado entre o Crystal Palace, Ô, que mano, saiu com uma bolada, É aquela o parada. Arsenal... Porque é aquela parada, tá ligado? Tipo assim, pô, o cara é torcedor do Arsenal, muito torcedor do Arsenal. Mas a partir do momento que ele é jogador de futebol, mano, querendo ou não, a carreira dele fica em primeiro plano, tá ligado? Então se o Tottenham oferece uma boa oportunidade dele de ganhar a vida dele, ganhar o seu dinheiro, mano, dar uma boa condição pra família, ele vai. Mesmo que o Arsenal seja rival do Tottenham, tá ligado? Só que ele ainda foi mais cara de pau. Ele falou, mano, pelo amor de Deus, vocês realmente não querem me contratar? E é aquela parada, ele colocou muita coisa em risco. Porque se isso aí vaza, fica ruim pra ele, tá ligado? O bom pra ele é que ele foi pro Arsenal. Se o Arsenal fala, não, a gente não quer você, fica ruim pra ele, pô. Porque se vaza, o torcedor do Tottenham vai odiar ele. Ele vai ter que jogar bem pra se provar o caramba 4. Às vezes a negociação mela. Ele fica no Crystal Palace, que não, pô, o Palace tá fazendo uma campanha legal. Ganhou do Liverpool outro dia. Mas, né, jogar no Tottenham é um pouco mais da hora. No Arsenal, então, é mais da hora ainda. que saiu com um jogadoraço contratado, e o próprio Eze, que completava uma redenção histórica e a realização do seu sonho. Se aos 13 anos ele tinha sido dispensado, rejeitado, chutado do clube dos seus sonhos, aos 27 ele voltava diferente, gigante, com um tapete vermelho estendido para ele e quase 70 milhões de libras gastas pelo clube para contar com os seus serviços. Agora tu imagina o orgulho do Eze em conseguir essa volta pro Arsenal. Imagina o que ele sente ao lembrar das rejeições em sequência de... E eu acho que ele não fez gol. Não sei se ele fez gol, mas ele tá jogando bem, eu acho. Pô, no último jogo ele deu uns belos chutes pro gol, velho. Mas o cara pegou bem, o goleiro adversário. Toda a sua trajetória de superação pra voltar dessa maneira, aplaudido pelo Emirates inteirinho. Certamente uma das contratações mais legais do futebol recente. Eu já fiquei meia hora falando do Eze e nem apresentei o vídeo ainda, mas o tema é esse, né? Jogadores que saíram dispensados, meio que chutados e rejeitados, e depois voltaram por um caminhão de dinheiro. E o próximo caso é também de um craquinho que saiu dessa maneira lá de La Masia. Pô, esse aí é o Dani Olmo, velho. A base do Barcelona. Não é? Primeiro a gente tem que lembrar que o Dani Olmo... Pô, tá parecendo o Piqué, velho. Se fala que é o Piqué ou o Dani Olmo, eu acredito. Cria da base do Barça e fez 7 anos de formação lá. Inclusive, ele chegou a ser capitão de times dos pequenos ali e era uma grande promessa seguida de perto por gigantes europeus. Porém, para todos os casos dessa lista, o passo da base pro profissional pode ser muito complicado, né? A concorrência é grande e os jovens estão com muita expectativa ali e às vezes não tem a paciência para esperar o seu momento. E foi exatamente o que aconteceu com o Olmo no Barcelona. E assim, aos 16 anos, os pais dele acharam que o melhor lugar para ele se desenvolver seria no Dinamo de Zagreb. Valeu. O que parece bizarro, mas faz sentido. A base do Dinamo é muito boa e já revelou caras como o Modric e o Kovacic. O Barcelona na época não acreditou que tinha perdido uma das grandes promessas para um clube croata. Diz a lenda que tinham técnicos da base... E é bizarro, porque o Olmo ele é espanhol, né, mano? Se ele fosse croata, dava pra entender. Pô, tá jogando no país dele. Agora, tipo, o cara é espanhol, velho. Que ligavam pro Dani Olmo e diziam, tipo... Deixa de besteira, esquece isso daí, o treino começa às 10. O pai do Olmo na época tinha muita pouca fé de que o Barcelona seria o melhor lugar pra ele. Resolveu dar esse passo extremamente arriscado de levar o filho dele pra Croácia. Só que no final das contas deu absolutamente tudo certo. O Olmo se tornou a estrela do Dinamo de Zagreb, foi pro RB Leipzig, lá ele destruiu o Bayern de Munique, foi pra seleção espanhola, fez uma Eurocopa absurda em 2024. E aí então, 10 anos depois de sair, ele retorna pro Barcelona como uma contratação que... Pô, e eu acho o Olmo bom jogador, velho. Mas ele, tipo assim, ele teve aquele problema de não poder jogar pelo Barça com o negócio do fair play financeiro, essas paradas assim, não teve? Teve um BO desse, velho. Mas eu acho ele bom jogador, eu gosto dele. Pode chegar a 60 milhões de euros. E ainda viu o clube fazendo manobras impossíveis ali pra conseguir registrar ele no campeonato, né? Ou seja, de um momento onde lá atrás o clube parecia que não fazia tanta questão assim de ter o Dani Olmo, pro clube agora mexendo literalmente meio mundo pra conseguir registrar o cara na liga. Completou-se ali um ciclo, de um guri que saiu de casa menino, mas retornou um jogador pronto. Imagina o orgulho também que ele não sentiu, né?
E algo assim também aconteceu na base do maior rival do Barcelona. Em 2017, a La Fábrica do Real Madrid contratava um jovem chamado Álvaro Carreras, Mano, vindo do esse cara tá Deportivo jogando La bem, Coruña. velho. O lateral esquerdo rapidamente se firmou Tá como um jogando jogador bem. importante da base do Real. Porém, em 2020, já com 17 anos, ele não conseguia enxergar um caminho claro para o time principal e foi tentar a sua sorte então em outro lugar, o Manchester United. Caramba, no Atualmente, o cemitério? Carreras jogaria de titular no Manchester United com tranquilidade, mas na temporada 22-23, ele acabou sendo emprestado para o Preston North End, na segundona inglesa, onde foi muito bem. Foi eleito o melhor jovem da temporada no clube. Legal. E aí tu pensa, o garoto tava bem na base do Real Madrid, diz a lenda que tava voando na base do United também, vai por empréstimo pro Preston e é eleito o melhor jogador jovem dos caras. Vocês estão vendo que parece que tem um padrão aqui, né? O Carreras, todo lugar onde ele vai, ele joga muito. Não pro Ten Hag, técnico do Manchester. Óbvio, né? Mano, na moral, esse cara aí, velho, eu acho que é um dos técnicos que eu menos gosto no futebol, velho. Ou que carinha intragável esse Ten Hag, velho. Ele é muito intragável, esse cara, mano. Pelo amor de Deus. United na época, que mesmo precisando de um lateral esquerdo, não quis dar chance pro Carreras. Ele preferiu trazer o Reguilon, que tava encostado no Tottenham, por empréstimo, do que dar uma chance pra um talento da casa. Essa decisão aí certamente foi uma das já tomadas no futebol. Questionável. Só que às vezes uma dificuldade se torna uma oportunidade. E a partir desse momento, a carreira do Carreras começaria a realmente subir igual um foguete sem parar mais. Na temporada seguinte, ele vai jogar a La Liga por empréstimo no Granada, só que ele fica apenas 6 meses e já dá o pulo pro Benfica no restante da temporada. Aí mais 6 meses por lá, o Benfica já compra ele em definitivo por cerca de 6 milhões de euros apenas, mais bonificações ali que depois acabaram inflando um pouco esse valor. E no Benfica rapidamente se torna titular absoluto, entra pro time ideal da temporada no Campeonato Português e atrai então olhos apaixonados do seu ex-clube. Quem? O Manchester United? Não. O United fez merda e ficou comendo poeira mesmo. Foi o próprio Real Madrid que torrou 50 milhões de euros pra repatriar. E esse moleque tá jogando bem, velho. Ele tá jogando bem, mano. E aí, claro, ele chegou como? Daquele jeito, todo orgulhoso, bem emocionado, dizendo que o Real é o melhor clube do mundo, que o retorno dele é um sonho e que o dia da apresentação foi o melhor dia da sua vida. Todo torcedor quer ver um jogador que fica assim emocionado de defender o clube, né? Que coloca o clube assim acima de qualquer coisa. E logo no seu terceiro jogo pelo Real Madrid, o Carreras salva uma bola em cima da linha de maneira impressionante, né? Num 2-1 contra o Mallorca. E depois do jogo fala algo que já transforma ele num queridinho da torcida imediatamente. Lo prometí desde el día que firmé aquí que era lo soñado, que me iba a dejar todo e bueno. Se o Carreras vai dar muito certo no Real Madrid, a gente não tem certeza, né? Certo. Mas o próprio Manchester United já teve do outro lado dessa... Isso aqui, meu irmão, isso aqui vai contar. Ele vai contar. Isso aqui é uma das maiores patifarias que o futebol já nos proporcionou, velho. Isso é, cara, na moral, pô, não tem condição um clube profissional fazer uma parada dessa, velho. Não tem base, mano. Que isso, cara? Agora, também com o caso do Pogba, que Deus pelos do valores céu, envolvidos, cara, é por algumas revoltante. coisas que aconteceram, talvez seja o caso não só mais famoso dessa lista, mas também o mais insano. A gente lembra do Pogba de Moicano lá torando pela Juventus, né? Um dos melhores meias do planeta Terra no seu auge, naquele meio campo que também tinha o Marquísio, o Vidal e o Pirlo. Bons tempos da Juventus, né? Inclusive não bons, né? Fantásticos, quem viu não esquece, pô. Porém, essa é uma das histórias mais inacreditáveis que a gente já viu na história do mercado de transferências. Isso porque o Pogba era da base do Manchester United, onde ficou 2 anos. Ele queria dar o pulo pro time principal e não estava satisfeito com as poucas chances que vinha recebendo. Então, com 19 anos e sem paciência pra aguardar, a Juventus veio e ele aceitou ir pra lá. De graça, sem o United receber um centavinho Mas, tio, rapidão. sequer. Era a época do Ferguson ainda, tá? E o Sir Alex ficou pistolaço, disse que ficou decepcionado com o Paul Pogba e que ele desrespeitou o clube. Aí beleza, Pogba... Pô, mas a versão que eu escutei, tipo, que eu fiz o vídeo já uma vez, velho, foi que o Pogba pediu pra renovar com o Manchester, pediu um salário, o Manchester não quis dar esse salário, aí ele saiu pra Juventus, que a Juventus quis pagar esse salário. E quando ele chega na Juventus, tem uma resenha que o Pirlo fala com o Buffon assim, na moral que o Manchester liberou esse moleque de graça? Para a Juve é um casamento perfeito.
4 anos jogando muito, 4 Scudettos conquistados, uma final de Champions. O Pogba só faltava fazer chover, era uma das maiores estrelas do futebol mundial no momento. E aí o United faz o quê? Resolve transformar o Paul na contratação mais cara da história. Exatamente na época, custando 105 milhões de euros. Saiu de graça, voltou por 105 milhões. É outro que, pô, Não, e depois foi devolvido de graça pra Juventus. imagina tu sair se sentindo desvalorizado, né, e voltar sendo o jogador mais caro da história. Deve ser um orgulho inenarrável, né? E o Pogba na época disse que era o melhor momento pra ele voltar, que ele tinha contas a resolver ainda no clube e que o United era o clube certo pra ele atingir todos os seus sonhos. E meio que conseguiu, talvez porque em 2018 ele era jogador do Manchester United, quando realizou o maior sonho de um jogador de futebol, que foi ganhar a Copa do Mundo com a França, né? Jogando muito sempre pela seleção, inclusive. Mas pelo Manchester United, o tal do hashtag Pogback acabou dando tudo errado. Bem verdade que ele teve alguns bons momentos, mas a passagem dele, em geral, foi fraca, cheia de lesões e uma aparente falta de comprometimento. O Pogba nunca justificou nos Red Devils o valor pago por ele. E para colocar ainda mais sal na ferida, no final o seu contrato com o Manchester United termina e ele vai de novo de graça pra Juventus. Não, parece piada, velho. Isso aqui parece piada, papo reto, mano. Ai, essa segunda passagem pela Juventus não deu certo, né? Mas de qualquer maneira parece um roteiro exagerado de filme, só que aconteceu mesmo. O próximo caso é o do Jamie Gittens, e o mais curioso é que alguns anos atrás, quando o City deixou ele sair de graça, né? A gente já sabia que ele ia crescer no Borussia Dortmund e depois você... Beleza que ele vai crescer no Borussia Dortmund, mano, mas, cara, eu vi o finalzinho do jogo do Chelsea contra o Benfica, foi contra o Benfica na Champions, mano. Esse cara aqui, ele agrediu a bola, velho. Ele agrediu a bola sem dó nenhuma. Sem nenhuma vergonha. Vendido por uma fortuna, né? Era muito óbvio, era mais certo do que chuva em Londres. Era um caso de Sancho 2.0 e foi exatamente o que aconteceu. Só que o Gittens não tá aqui por ter saído do Manchester City, mas sim do Chelsea. Pois é, só que o caso do Gittens é um pouquinho mais complicado, porque ele passou pela base do Chelsea por um curto período, né? Coisa de 6 meses. E quando ele tinha 7 anos de idade, né, 7, o guri era literalmente um zigoto ainda, uma pequena criancinha chutando uma bola, e a gente sabe que nessa idade aí é muito difícil identificar se a criança tem talento ou não, e várias dessas crianças acabam fazendo múltiplos testes em vários clubes aí e tal. Então é um caso bem diferente dos outros da lista, que estavam todos já prontos para dar o passo pro profissional. Com o Jamie Gittens não, né, ele era um bebê. Porém, mesmo assim, justifica entrar aqui porque, cara, é incrível assim as voltas que a vida dá, né? Depois desse curto período na base do Chelsea, ele vai pra base do Reading, depois sai de graça pra base do City e também sai de graça, aí o Dortmund contrata ele, faz as mágicas com jovens que o Dortmund faz, o guri repete aquele gol do Vini Júnior pra cima do Fernandinho, né? Mete uns golaços na Champions e boom! Em 5 anos na Alemanha, ele foi de um jovem agente livre para um jovem vendido por cerca de 56 milhões de euros, até que o BVB deu uma lucradinha legal, né? E foi justamente o Chelsea que contratou o garotinho de volta. Eu imagino que pela idade que ele tinha quando ele foi dispensado do Chelsea, ele nem lembra exatamente o que tava rolando naquela época, né? As memórias dele talvez sejam fracas e eu vi uma entrevista em que esse assunto surge, né? Ah, tu já passou aqui pelo Chelsea? E ele não tem muito pra falar, assim, sabe? É óbvio, ele era uma criança. Mas, de qualquer maneira, é mais um que saiu de graça e voltou pro clube por um caminhão de dinheiro. E o futebol de hoje tá bem inflacionado, né? Então vocês podem ver que nenhum dos 5 casos da lista aqui foram de jogadores que custaram menos de 50 milhões de euros. Eu foquei tudo, assim, em caras que custaram uma bolada, beleza? Mas a gente tem vários outros casos aí que seria legal de falar também. Por exemplo, recentemente, o Ajax meteu essa tanto com o Brobbey quanto com o Bergwijn. Só que são valores mais modestos. Por isso Bergwijn deu errado no top. Não colocar no vídeo, né? E a gente também tem alguns outros casos bem mais marcantes até, só que já ficaram um pouquinho mais pra trás na história, já são casos um pouquinho mais antigos, eu resolvi cortar fora, como o do Hummels voltando pro Bayern de Munique, o Reus voltando pro Dortmund, esse aí deu só um pouquinho certo, né, o retorno. Lá atrás o Anelka voltando pro PSG por Anelka é do Galo. 35 milhões de euros no ano de 2000.
o que é realmente um valor absurdo pra época. E também tem, por exemplo, aí o retorno do Fábregas pro Barcelona. E a gente tem outro vídeo muito legal com um tema semelhante, que é de jogadores que voltaram pros seus clubes de formação. Pô, mano, esse vídeo aqui é muito doido, tá? Eu gostei muito desse vídeo, papo reto, mano. Parabéns, Eurofute, você é um cara incrível para o entretenimento futebolístico brasileiro.